Boa noite, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um episódio de Pode. Hoje, antes de eu apresentar meus convidados, eu vou não deixar de falar com vocês para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, seguir a gente nas plataformas de streaming, no Spotify, no Apple Podcast, no Radio Public, no Amazon. Estamos em tudo quanto é lugar que toca podcast para você não deixar de nos ver, deixar de nos assistir. Hoje eu estou muito feliz, fiz o convite para esses dois, que eu os conheço há um bom tempo, né? Um pouquinho. Há um bom tempo. Eles são profissionais da educação física, né? Então, não são educadores físicos, são profissionais da educação física. Estão no mercado... Quantos anos? Larissa Nício, deixa eu apresentar. Larissa Nício e João Siqueira, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite. Quantos anos no mercado? A gente, se falar a idade do mercado, vai configurar a minha idade. Mas eu acho que já está uns 7 anos aí contando estágio, Contando aí com né? estágio, acho que 10. 10 anos, verdade. 2013. Gente, 2013 que começamos o estágio na Top. Eu tô ficando assustada com isso aqui, 10 anos. Eu lembro da Top. Quando eu malhava lá, com faculdade, lá, né? Totalizando com faculdade aí, vamos uns 10 botar anos. 11 anos. 10 2012. para 11 anos. Passa muito rápido, né? Passa. E tem um detalhe que eu ainda não contei pra vocês. Os dois foram meus alunos e agora são colegas de profissão, né? Somos colegas assim, né? Eu sou farmacêutico e nutricionista e eles profissionais de educação física, mas somos colegas porque a gente divide conteúdo, divide muitas coisas de discussões, e por isso que eu fiz questão de trazê-los aqui. Vocês lembram que no início... Final do ano passado eu falei que eu ia começar a trazer ex-alunos e, claro, ex-alunos que estão muito bem no mercado, e os dois estão muito bem no mercado, e trazer esse assunto para vocês. Eu vou começar com uma perguntinha para eles, assim, que é básica, vocês já sabem, que é aquela que eu faço para todo profissional de saúde, e é a seguinte: para vocês, o que é ter saúde? Posso começar? Ter saúde hoje, se a gente for pegar o que a Organização Mundial de Saúde ela fala, seria ter um bem-estar físico, mental e social. Então, fora isso, outras coisas, eu acho que além de ter saúde, muita gente acaba vendo muito pelo lado da estética hoje, principalmente pra gente aqui que trabalha nesse meio de musculação, mas ter saúde eu acho que é você estar bem mentalmente, você tá bem fisicamente, você conseguir fazer aquela viagem bacana que você, consegue aproveitar ao máximo. Você consegue estar bem socialmente com as pessoas ali que você convive, consegue conversar. Então, acho que isso é ter saúde. O João puxou isso daí. Eu acho que nesse campo de visão que ele quis dizer é voltado para OMS, voltado para o colégio americano, né? Então, eles acham que o conceito de saúde é esse. Só que se você for pensar para uma população comum, se você for perguntar para qualquer indivíduo, ele sempre vai achar que vai responder... Na cabeça dele, ele vai achar que é e é o que a maioria das pessoas pensa, que é um corpo livre de doença, né? Se você for perguntar para uma pessoa que não é da área da saúde. Engloba isso, né? Talvez um corpo livre de doença, mas com todo esse conceito aí, né? De uma forma mais técnica, talvez, né? Eu acho que esse conceito de saúde, acho que de uma forma geral, e para mim, que é um conceito meu, além disso tudo, claro... é você ter um bem-estar contínuo, né? Não depender de automedicação, que é o que eu vejo, que a maioria das pessoas depende, né? E se automedica em casa, essas coisas assim. Então, para mim, num contexto geral, seria basicamente isso, assim. Gozar de todos os prazeres da vida, né? Muito bacana. E eu acho que, assim, vou pegar um gancho da sua fala e um gancho da sua fala depois, para ampliar o assunto. Eu acho que a saúde, ela é realmente isso. Quando eu tive a ideia do podcast, foi exatamente para trazer a magnitude, o complexo saúde como um todo, porque eu acho que o contexto de saúde, ele é um complexo, né? Porque se você não tá bem mentalmente, se você não tá bem fisicamente, se você não tá bem socialmente, e isso engloba entretenimento, isso engloba ciência, isso engloba nutrição, isso engloba atividade física, isso engloba tudo. E o João falou uma coisa que eu acho muito legal, João,
E a gente estava até no making off falando isso, né? Antes de começar essa gravação aqui, que é o seguinte: às vezes o cara tá super bem, você olha pro cara, o shape dele tá super bem, mas ele tá todo, vamos dizer assim, vou falar abertamente, tá todo cagado. Se você faz exame laboratorial nele, dosagem bioquímica, ele tá todo cagado. Então, assim, isso não é ter saúde, né? Exatamente. Então, eu acho que quando você traz essa concepção de estética, eu acho que é válido isso que você trouxe, justamente porque, cara, tem muita gente aí que você olha, tá no shape, mas tá ali, né? E na verdade, eu conheço pessoas assim, do meu convívio, né, social, que danifica a saúde para ter estética. Então, isso aí que você falou é real, né? Às vezes o indivíduo ele tá ali aparentando ter um shape legal, colocou o shape do verão, né? Porque tem muito isso, acho que é esse padrão estético que a gente vive hoje, né? O fato da gente morar numa cidade litorânea, então puxa muito essa questão da estética, aquela pressão que chega setembro, outubro, né, que é os válidos 3 meses aí de preparação para o verão, né, e não aquela preparação para a vida. Então puxa muito isso, aí o indivíduo ele detona a saúde dele para manter o shape. Então eu acho que é basicamente isso aí mesmo que você falou. Então, a saúde varia muito, é algo muito amplo mesmo. Porque, na verdade, você olha assim, você acha que esteticamente, pô, esse cara tá muito saudável. Muito bem, né? Vai fazer dosagem bioquímica, assim, de exame laboratorial, tá com problema hepático, tá com problema renal, tá com problema, né, com distúrbio hormonal e isso... E é uma coisa que é bem interessante, eu acho, de mencionar, eu acho que tomando nesse gancho aí, é que quando a gente fala, às vezes você tá com as dosagens bioquímicas alteradas, de certa forma, e é uma coisa que vai levando a outra. Por exemplo, você vai dormir mal, vai ter um sono ruim, então, aparentemente, você já começa a perder peso, você é um cara que é marombeiro, tem uma quantidade de massa muscular muito grande, ele vai dormir mal, no outro dia ele vai estar estressado. Então, para ele, o resultado ali, a longo prazo, foi o que o Larissa falou, tipo, ele consegue um resultado a curto prazo bom, legal, mas a longo prazo ele começa a ter alguns outros problemas, isso gerado por causa de alguns problemas que foi tomado aí nesse meio tempo aí, por causa até mesmo de uso de alguns produtos para chegar nesse resultado tão rápido, né? Isso vai gerando esses problemas. Eu acho que sono, estresse, problemas até psicológicos mesmo, que vai puxando um gancho, um vai puxando o outro. Até essa questão psicológica mesmo que você falou, às vezes o cara pode estar saudável, né? Tá com shape em dia, mas aí a mente está zoada. Então, ele já, no conceito de saúde, ele perde nisso daí, porque é o que mais acontece. Hoje, principalmente, acho que afeta muito, eu acho que acredito mais o público feminino, né? Então, assim, eu conheço meninas que são amigas, cara, estão lindíssimas ali, não querendo exaltar o corpo da magreza, não é isso, tá? Porque acho que vem muito isso também, né? Sim. Então, essa questão. E às vezes, assim, a menina o corpo tá legal, tá tudo certo, tá tudo em ordem, mas aquela pressão da sociedade que volta pro corpo magro, ela tá com a mente toda bagunçada. Então, acho que é bem complicado, assim. Então, é muita coisa para se ajustar pro conceito de saúde, assim. É verdade, é isso. Eu acho que o conceito de saúde, ele é construído, e aí você abordou um ponto, o João também agora começou a abordar também, que é a questão da automedicação. Eu, como farmacêutico, quando falo automedicação, eu já sinalizo, minha antena já sinaliza, liga, porque, na verdade, isso é um problema no Brasil, né? Nós temos esse problema de automedicação, tanto o João citou de anabolizantes, esteroides e tal, que é um problema, porque, na verdade, se a gente for pensar no controle de qualidade do que é vendido aí no mercado paralelo, vamos dizer assim, não tem qualidade. É um mercado grande hoje, né? E há um mercado grande para isso. Eu acho que é importante a gente falar dos prejuízos com relação a isso. E, por exemplo, você falou do sono. Cara, o Brasil é o país que mais consome clonazepam hoje, que é o Rivotril, né? Porque o cara tá com problema de sono, porque a gente não sabe disso, e o uso irracional de Rivotril, e infelizmente eu abordo isso em vários podcasts também, que infelizmente nosso país é de controle
Mas também tem o mercado paralelo que o cara consegue comprar aquela... É engraçado que o cara toma um Rivotril pra dormir, aí logo cedo ele amanhece, ele toma um Venvance ou um outro medicamento, uma acelerar. Ritalina pra dar uma acelerada, pra ter mais foco, e ele achando que aquilo ali pra ele não vai ter problema nenhum. E é o que você falou, acho que a longo prazo isso aí é bem maléfico pra saúde. A gente já tem, eu acho que essa semana eu tava conversando Tem com um estudo que psicólogo, comprova isso, ele na tava verdade. falando que tem aumentado muito o uso desses medicamentos. Então, até que ponto ele é benéfico, entendeu? É. As pessoas, assim, estão procurando ele, elas têm falado muito. Ele até falou, o Léo, né? Ele até falou sobre isso num tema aí que ele deu numa live. Bem Legal. interessante. Porque assim, por exemplo, se a gente for para o aspecto do treino, né? Vamos falar um pouquinho de pré-treino, né? Agora, se a gente for para o aspecto do treino, por exemplo, recentemente eu estava conversando com um amigo e ele falou, eu não conhecia esses produtos, eu comecei a estudar um pouquinho desses produtos, que existem pré-treinos à base de cafeína, mas que são doses cavalares de cafeína, né? Onde que o sujeito, ele fica... E que um amigo meu médico, e aí ele falou assim, ele liga paciente para mim assim, olha, eu tomei por conta própria esse pré-treino turbo, max, e aí eu comecei até a estudar, né? Com doses cavalares de cafeína. E aí o paciente me ligou e falou assim, olha, eu tomei por conta própria e tô aqui passando mal, tô taquicardia, o que eu faço? Não tem o que fazer. Você vai beber água, você fica quietinho aí, não vai treinar, não tem... Quem nunca, né? Quem nunca, quem treina, quem nunca. Eu falo que outro dia eu tava conversando com uma aluna, eu falei assim, cara, eu sou acho que o estudo de casos da cafeína, né? Isso. Porque assim, há um certo tempo atrás, quando estava num volume de trabalho muito grande, então, e a gente sempre acha que dá conta, né? Uhum. Não, pode mandar que eu tô tranquilo, eu dou conta. Então, assim, eu me lembro que nessa época, eu fazia uso, nunca tomei, algumas vezes tomei pré-treino, hoje em dia eu aboli isso tudo da minha vida, acho que eu só faço uso da creatina mesmo, porque tem muito estudo que comprova, e não é pouco não, então eu acho que realmente acompanhar de um nutricionista é super válido. Então, eu seria café, né? Café preto ali, 300, 400 ml de manhã. E achava normal inserir essa mesma quantidade no período da tarde. Só que, cara, daria quase 1000, né? 1000 miligramas, né? De café, né? E assim, com o tempo, Elber, eu comecei a ver que o meu sono começou a ficar prejudicado. Porque o uso contínuo, né? Gente, vai ter um efeito, claro. Então, nisso eu comecei a acordar de madrugada, nível de estresse aumentado, não poderia ficar sem um café que já me dava uma certa irritabilidade. E assim, tudo é equilíbrio. Sim. Tudo na vida é equilíbrio, gente, para qualquer área da sua vida. Até na alimentação, tudo é equilíbrio. Então, eu vi que o desequilíbrio no café, para às vezes tentar compensar uma X carga horária de trabalho, não estava sendo legal. Há exatos acho que uns 3 anos eu cortei, eu não tomo café no período da tarde mais, assim. E eu vi o quanto o meu sono ele se reequilibrou, né? E eu não sinto uma necessidade, porque eu entendo que eu tenho um limite específico de trabalho e tá tudo bem, assim, né? Eu não vou me sobrecarregar o meu organismo achando que eu dou conta, inserindo aquela quantidade gigantesca de café, porque isso não me fazia bem e como não faz para qualquer indivíduo. Não acredito que as coisas têm que ser assim. Então, se você consegue regularizar e equilibrar, cara, dá para você ser feliz comendo de tudo, né? Ingerindo ali seu cafezinho, não é tirar o café da sua rotina, acho que não tem nada... A cafeína, pelo contrário, né? Ela é um excelente pré-treino. Acho que se for consumida de forma moderada. Sim. Agora, tentar encapsular, né, tantas doses, gente, eu acho isso muito perigoso, assim, até para problema cardíaco e pressão arterial, cara, tem uma enxurrada de coisa aí que não... É verdade, mas e na verdade o meu objetivo não é nem falar, Larissa, do uso da cafeína, porque já está consagrado de fato cafeína como pré-treino, mas o uso indiscriminado, de forma exacerbada, que aí quer o turbo, e aí toma 2 vezes o turbo, aí toma uma garrafa de café. Se a gente for pensar aí, tipo, uma dose, eu acho que deve ter, assim,
média 70, 75 E que já é o miligramas. suficiente, né? Sabe? Que você toma aquele cafezinho de manhã ali, não vou mentir, né? O olhinho até brilha, né? Você já dá aquela acordada, você já tá com um humor legal. E eu acho que esse uso exagerado mesmo, que é o que eu vejo que é normal, as pessoas acham... dia que não tem como. As pessoas consideram isso normal. Eu não acho que seja normal. Assim, isso é um, né? E assim, me sinto bem hoje, tá? Eu me sinto super bem, assim. Então, sem meu cafezinho da tarde. Claro, tem meus lanchinhos lá, né? Quando eu falo café, o café é preto mesmo, a cafeína especificamente, Sim. né? Então, assim, fico super tranquilo. Engraçado, você falou do pré-treino aí, mas eu mesmo sou um exemplo. Eu não tomo pré-treino porque me dá rebote. Sim. Ao invés de ele me deixar acelerado, vai um tempo, vai indo no treino, que chega um momento que eu começo a ter aquela queda de pressão, ter aquela irritabilidade, que é aquilo que a Larissa falou, e eu não consigo mais treinar. Então foi uma coisa assim, que eu falei, cara, eu vou parar, não dá. Se tiver uma quantidade, as quantidades que às vezes vem, mesmo tomando, tipo, lá a recomendação tá 2 scoops, mas a gente acaba tomando 1, reduzindo, eu não via um efeito assim, benéfico para mim. Tem pessoas que se dão muito bem. Até mesmo durante o treino, porque a gente sabe que não só vai dar aquela acelerada, mas a sua recuperação acaba aumentando ali durante o treino. Então, uma série que você faria, sei lá, com X carga, você às vezes consegue potencializar um pouco mais por causa de algumas substâncias que tem ali dentro. Mas para mim, hoje não é benéfico. Eu não consigo fazer o uso do pré-treino. Eu acho que assim, para mim, eu tive que interromper de certa forma, que fez muita diferença nos treinos, devido à questão da intensidade. Gosto de treinar pesado, enfim, mas tem gente que não consegue parar, né? Eu acho que sempre mantém ali pré-treino. Se vai treinar 10 horas da noite, toma. Se vai treinar 6 da manhã, toma. Também. Aí batendo nisso aí que você falou, né? Que o João falou, né? Treina nesse horário, aí toma um pré-treino, só que ele não usa o principal repositor disso tudo, que é o sono. É o sono. Isso. E por isso que é importante o acompanhamento de um profissional, né? De uma rede de profissionais, né? Então, por isso que no podcast eu sempre tô trazendo vários profissionais ligados à saúde, porque, na verdade, é esse acompanhamento. Porque aí você controla, assim, porque essa situação que o João, que você relatou, João, ela não é comum só a você. Existem outras pessoas que não se adequam e não conseguem receber muito bem um pré-treino ou pós-treino, sei lá, qualquer coisa desse gênero, e que precisa de um acompanhamento mesmo, porque existe o que a gente chama de... eu tenho conversado muito disso, que existe o que a gente chama de variação biológica individual, né? Então, o seu organismo é diferente do meu, que é diferente do seu, que a gente precisa entender... Cada um vai ter uma resposta, né? A gente precisa entender como que você responde à cafeína, como que você responde à cafeína, como que eu respondo à cafeína. Isso é muito importante. Eu quero trazer agora um pouquinho para a realidade de vocês. Vocês estão super bem no mercado. Vocês têm bastante aluno, bastante seguidores, graças a Deus. Bastante alunos, bastante seguidores. Eu acompanho vocês. Segue lá, fala aí, @Larissa Anício e @João Siqueira. João é mais blogueiro do que eu, então. Siqueira é personal, João Siqueira é personal. O meu conteúdo, sempre eu posto ali, tem uma aluna que brinca comigo, quase um mantra do dia lá, sempre coloca uma dicasinha, né? Mas o João, ele é blogueiro. O João faz mais vídeos, então... A gente tenta. Segue os 2 perfis que vocês vão ter. Tentando lançar o mercado digital. Benefícios. Sigam os 2 perfis, vocês vão ver que tem muito conteúdo de qualidade lá, tanto no da Larissa quanto no do João. E mais do que isso, contratem os serviços deles, que é importante também, tá? Acompanhamento com um profissional de educação física. E aí, eu tô trazendo para a realidade de vocês. Eu quero saber o seguinte... Como tudo começou? Vocês estão bem, mas como tudo começou? Você, de forma, assim, bem resumida, mas assim, porque se a gente for contar a história, a gente vai passar o sábado inteiro aqui, porque eu acompanho um pouco da história de vocês. Mas assim, como tudo começou? Tipo, hoje, claro, eu acho que a pandemia, ela serviu muito pra gente... Despertar o interesse. E também aumentar a visibilidade, né? Eu acho que durante a pandemia aumentou-se muito a visibilidade do profissional de educação física, porque o cara teve que se virar e atender todo mundo em casa, né? De forma online. Mas assim, para vocês,
A educação física encontrou vocês? Vocês já encontraram a educação física? Eu sempre pergunto isso porque eu tenho muitos alunos e eles também me acompanham aqui. Como é que foi isso? Né, no meu caso, aconteceu, né, na verdade, né? Eu não tinha esse pensamento que eu faria educação física. Foi o que deu para fazer na época. Eu costumo brincar com alguns alunos, né? Acho que com a laranja eu fiz um suco, né? Porque foi uma coisa bem... Não era a minha primeira opção de curso, eu não tinha esse pensamento, né? E era o que deu para fazer na época. Só que eu vejo que o que a educação física me proporcionou, hoje me proporciona, talvez dificilmente outro curso traria para minha vida. E os nossos pensamentos eles vão mudando com o passar do tempo, né? Então, hoje eu olho para trás e falo, nossa, às vezes nem eu acredito aonde eu cheguei, né? Claro, né? Eu costumo dizer que eu dei um pouco de sorte, porque eu caí no mercado que estava em crescimento, óbvio, e a pandemia acelerou muito isso, assim, você acabou de falar, eu conversei com o João ontem na academia, né? A gente estava lá, ele estava dando aula, então a gente teve até um bate-papo sobre isso, assim. Acho que as pessoas na pandemia, elas valorizaram muito essa questão de ter um corpo e mente saudável. E a gente sabe que tem 1 milhão de estudos que prova isso, o quanto o exercício físico ele é benéfico para isso, né? Então, claro, um pouquinho antes da pandemia a gente chegou a ir num congresso em São Paulo, e o assunto foi isso também, que entre 2024 e 2025 a educação física ia ter esse boom. E hoje, assim, eu acho que é quase uma obrigação, né? Eu fico feliz num certo ponto, porque não só por eu trabalhar na área, claro, né? Que é um sinal que dificilmente quem é da área da saúde hoje fica desempregado, mas pelo fato de esse conceito na cabeça dos brasileiros, né? E do mundo tá evoluindo para isso, né? Para ter um corpo saudável, não um corpo estético, um corpo saudável, que foi aquele conceito que a gente trouxe lá no início, né? Do podcast. Porque, assim, cara, quando você tem um corpo saudável, você coloca suas metas ali de família, né? Que acho que é uma das coisas que a gente prega muito, né? Família, trabalho, as coisas fluem de uma maneira que você fica, poxa, eu tô bem, né? Então, eu não tenho que ter aquela preocupação tão grande. As coisas vão acontecer com naturalidade, de uma forma mais tranquila. Então, eu acho que a educação física, ela aconteceu para mim, né? E, assim, graças a Deus, hoje talvez eu não trocaria minha escolha, não. Eu estou muito bem na área, né? Tenho meus clientes, eu trabalho diretamente com o João, que a gente trabalha basicamente nas mesmas academias, e a gente conseguiu se inserir num mercado e numa população específica que a gente está encaminhando ali, graças a Deus. João, como tudo começou? A gente for contar a história de como tudo começou, acho que é muita coisa. Então, a gente tentar cortar algumas partes aí, mas eu digo às vezes que eu tive algumas pessoas que influenciaram muito no início da minha profissão. Principalmente até mesmo na hora da inscrição do curso, porque eu falei, cara, eu queria fazer algo que não tinha nada a ver hoje com a educação física, seria administração, o curso que estava escolhido por mim. E na época que eu me matriculei também, não fui eu que me matriculei. Foi um brother meu, a gente trabalhando junto num dia no escritório, ele falou, cara, você vai fazer a faculdade sim, não sei o quê, vou te escrever aqui. A Multivix tinha abrido, era a Univix ainda, tinha aberto algumas vagas, não sei o quê, eu fui e falei, beleza, escreve aí, vou lá fazer o processo seletivo, enfim. No dia de que eu fui fazer a inscrição, acabei mudando, escolhi a educação física, acho que Deus deu uma luz ali, né, naquele momento, mas a área, assim, de início, se a gente vou tentar pular esse trecho aí, de início a gente sempre teve aquela dificuldade, né? Principalmente de parentes, até mesmo profissionais, amigos, que era uma área que não era tão bem vista, acho que pela época, lá em 2012, 2013, ainda não tinha um valor agregado, conhecimento igual tem hoje, onde a gente conseguiu chegar. Então, o que a Larissa tinha falado no primeiro congresso que a gente foi, é engraçado que a gente ficava naquela ânsia ainda de, cara, será que vai dar certo ainda? Como a gente era estudantes ainda, então a gente estava tendo conhecimento do que seria a área. Eu mesmo não sabia se eu ia dar aula em escola, se ia ser personal mesmo. Eu caí de cabeça ali na sala de musculação, era uma pessoa muito tímida, era uma coisa que eu não sabia fazer de imediato, então Larissa teve
teve sua participação aí. Eu acho que ela me ajudou muito nesse... Obrigado. Pra me destravar. Teve outros profissionais também que sempre auxiliaram. Mas hoje, se eu for olhar para trás, o que eu pensava em realizar com a área, desejava com a área, eu acho que eu alcancei muito mais. Mas, ao mesmo tempo, se eu olhar para frente, eu sempre pretendo alcançar mais, ter mais conhecimento, agregar mais a minha capacidade de passar o que eu consigo passar hoje para os alunos, que é trabalhar no treino junto com treinamento de força, musculação, que é a minha área principal aí. E eu vejo assim que cara, para quem eu acho que está começando, eu acho que é isso. Às vezes você bota uma coisa ali que você quer alcançar, mas deixa rolar, deixa a água rolar, que eu acho que vai dar certo. Entendeu? Uma coisa muito importante que você falou, João, eu acho o seguinte, que é uma das coisas que eu acompanhando a história de vocês e vendo tudo o que aconteceu, né, e esse boom, claro, eu acho que quando vocês começaram, 2012, 2013? 2012. Quando vocês começaram, eu acho que de fato, a educação física ainda era aquele curso meio elhado com um certo preconceito, né? E era, né, o Elber, isso. puxando isso daí, eu brincava isso com o João, falava, caraca, até na própria faculdade, assim, a gente ficava sempre, era a sala lá do cantinho, era sempre a galera que ia de chinelo, né? Bagunça. Então sempre, talvez até esse preconceito, né, na cabeça da grande maioria das pessoas era o curso que só ia para a faculdade para brincar, para rolar bola, não sabendo que por trás, gente, existe teoria, o conceito da bioquímica, que foi a disciplina que o Elber ministrou para gente, né? Tinha o conceito da fisiologia humana, né? O conceito, né, de biomecânica. Então, assim, gente, engloba muito mais. Eu acho que o professor de educação física que a grande maioria das pessoas tinham na cabeça era aquele professor, né, com a roupa de ginástica, com joga uma bola aqui e vai, né? Com apitozinho no pescoço e com a bola. E o personal trainer geralmente era aquele cara malhado, um shape sarado. E não é isso. E não era isso. A gente sabe que tem a própria pandemia mostrou isso para todos, né? Que acho que a educação física ela vai muito além daquele professor lá com a bola debaixo do braço, assim, né? Então vocês entenderam a importância do exercício no seu dia a dia, né? E aí, justamente isso, que eu acho que a pandemia ela serviu para... porque o que você falou, que existia uma previsão para 2024, 2025, acelerar a pandemia, ela puxou. Ela falou, não, né, assim, claro, eu não tô, a gente sempre tira resultados negativos que foram desastrosos, claro, né, das 700 mil mortes no Brasil, mas se a gente for sugar aquilo que um bom profissional é aquele que consegue se destacar na crise. Porque quando a gente tá surfando numa onda legal... É muito fácil, né? É muito fácil. Agora, na crise é que você mostra realmente quem você é. E te falar que na própria crise, acho que eu e o João, a gente somos colegas de faculdade, a gente virou colegas de trabalho, a gente passou pelo processo de estágio junto. E na crise a gente deu a mão, cara. A gente tem uma história muito legal, né? Ele, me agradeceu ali e tal. Porque na época eu que levei ele pra Top Fitness. Mas, assim, eu tenho muito a agradecer ele também, porque lá na pandemia a gente deu a mão, falou, não, aquela história, ninguém solta a mão de ninguém. E o que eu ia falar é exatamente isso. E lá na pandemia isso aconteceu pra gente. O que eu ia falar é exatamente isso. Eu acho que o bonito, por isso que eu quis chamar vocês dois, porque eu acho que o bonito da história de vocês é exatamente isso. Que eu acompanho, e eu acho que o bonito da história de vocês é exatamente isso. É difícil você encontrar hoje profissionais no mercado, é muito difícil isso, e é só que se reconhecer. Que olha pro outro sem concorrência. Né? Sabe? Que olha pro outro com cumplicidade, com pô, cara, nós estamos juntos nessa e vamos pra frente, né? E o João puxa minha orelha, tá? E o João puxa minha orelha. Ó, você precisa melhorar nisso aqui, hein? E ele fala... puxando a orelha do outro. Mas eu acho que não só ele, assim, né? Graças a Deus a gente tem uma relação muito legal com o outro, que foi o nosso professor de iniciação, nosso mentor, né, de estágio, o William. Então, hoje a gente é colega de trabalho, isso é tão gostoso, porque ele puxa minha orelha, o William
puxa a minha, que puxa a do João. Sim. É um ciclo vicioso entre a gente. E na pandemia a gente se fortaleceu. Teve dias de eu ficar muito mal. O João também, aquela preocupação, aquela inconstância com o momento. E aí, o que vai ser? O que o mercado espera? O que a gente pode fazer? Então, isso foi muito legal. Então, a gente é colega mesmo, assim. É o que você fala. Poxa, às vezes eu vejo os vídeos e o conteúdo dele, eu encaminho para as pessoas, porque eu falo, o bicho é cara de pau, ele gosta de fazer um videozinho, né? Então eu fico mais naquele rolê da postagem. Eu acho que ali, na pandemia né? cresceu muito a questão da área, principalmente pelo fato aí da internet, né? Rede social. É uma coisa que eu passei a investir um pouco mais. Continuo tentando ainda entrar nesse mercado, dar continuidade aos poucos ainda. É uma coisa que a gente vai insistindo, não é fácil hoje. Para quem começou lá no início, teve aquele boom, porque não tinha tanta concorrência. Hoje se torna um pouco mais difícil. A gente acha que é fácil de entrar, mas você tem que fazer muito mais, produzir muito mais. Então é uma coisa, você vai batendo martelo, vai batendo, uma hora você consegue alcançar. Mas, de fato, eu acho que o que Larissa falou, na pandemia, eu acho que as pessoas elas começaram... Que o profissional de educação física, eu acho que assim como outras profissões, a gente lidava muito daquele trabalho individual. De você falar, cara, por que não vamos juntar com o Larissa, com o Ilha, com o Jair? E a gente vai fazer um grupo ali, dar uma aula na praia e construir aquele ambiente ali. E foi o que aconteceu com a gente. Eu acho que parou, todo mundo colocou a cabeça no lugar. Peraí, dá pra gente divide material, divide espaço. A gente tem os espaços legais aqui na praia, a gente consegue dar aula. Eu consegui dar aula online, fazia live com as meninas da Água Azul. Então foram coisas assim que potencializou muito para mim profissionalmente. Eu acho que essa parte do profissionalismo compartilhado se agrega muito hoje. E o foco de vocês sempre foi musculação, né? Foi ao acaso ou foi... Cara, pior que não, né? Quando eu comecei... Eu gostava de jogar vôlei, né? Eu achava que eu jogava, né? Mas, assim, mudou talvez no primeiro ano de faculdade, quando eu comecei o processo de estágio, né? Você tem que passar por aquele processo, né? Inclusive, também sou licenciada, acho que pouca gente sabe, né? Eu posso atuar em escola, mas não é uma área que eu tive uma certa afinidade, não. Então, eu acho que eu iniciei ali o estágio na musculação e eu odiava malhar, cara. Chega a ser engraçado, mas eu falo, gente, esse negócio dói, né? É cansativo, né? Mas aí foi aquilo, né? Eu vi que eu fui entendendo ali o contexto do que era uma sala de musculação, né? O William, na época, também me ajudou muito, né? Tem uma participação muito grande no meu processo, né? Da profissional que eu sou hoje, graças a Deus. Aí eu vi que, falei, cara, esse negócio pode dar certo. E, assim, me apaixonei pelo treinamento de força, assim. Acho que quando você tem a imagem do treinamento de força de uma forma maior, o que ele representa para certos grupos, Elber, você fica assim, caraca, esse negócio é muito legal. É um negócio que vale muito a pena você investir, você falar sobre. É a base, né? Meio que porque o treinamento de força, ele salva a vida, esportes. cara. Eu tô pra te dizer que salva a vida de um cara que quer jogar futebol uma vez na semana ali com a rapaziada, não estoura o joelho. Salva a vida de um cara que já tá numa certa idade aí, que precisa de força para levantar da cama, né? Tô falando disso do grupo de idosos, né? Que talvez é o grupo que mais deveria estar na sala de... Eu falo com total firmeza, acho que o grupo que mais deveria estar na sala de musculação hoje são os idosos, e que eu vejo pouco. Salva a vida de uma criança que tá naquele processo de começar ali, né? Na sua vida pré-adolescência, né? De sofrer o que a gente sabe que machuca muito hoje, que é o bullying. Então, assim, salva muita coisa de você agrupar uma pessoa que é solitária. Então, salva a vida. Eu acho que ele é fundamental, assim. E é uma modalidade que eu sou apaixonada, assim. Eu pratico musculação aí de 4 a 5 vezes na semana e hoje eu gosto. Ou acostumei, né? E você, João, começou com musculação já, direto? Não. Como eu falei lá na pergunta anterior que você fez, minha vontade era dar aula na escola. Para você ter noção, a primeira oficina que teve realizada lá pela faculdade, eu fui para a oficina de aula, professora que veio até de Colatina, se eu não me engano. Então, eu fui para a oficina de escolar mesmo, onde a gente ia ter algumas oficinas. Estava tendo uma oficina de musculação, treinamento desportivo,
e essa oficina mais da área escolar. Cara, quando eu cheguei, eu olhei aquela pirralhada, a professora tentando puxar o assunto, tentando puxar, reunir todo mundo ali, e não conseguia. Eu falei, cara, isso não dá pra mim. Não vou fazer isso aqui, não. E na época, a educação física, ela tava se desmembrando, né? Era unificada, licenciatura e bacharelado, era um curso só, e nesse momento estava saindo. Eu tinha que fazer opção, ou seria licenciatura ou seria bacharelado. Falei, cara, eu vou pro bacharel. Não quero saber de dar aula para criança, Deus me livre, não dá. Fui para oficina de musculação. Foi onde começou aquele primeiro momento. Eu gostava de treinar, mas quando a gente fala, eu gosto de treinar, e a gente entra dentro do contexto da educação física, do profissional, é totalmente diferente. Sim. É um contexto totalmente diferente, é um mercado diferente. E com isso veio vindo, eu acho que eu fui me aproximando um pouco mais da área, principalmente por causa da rede social, vídeos no YouTube. Eu acho que eu tenho um profissional hoje que eu sou muito fã dele, tipo, desde lá da faculdade eu acompanho, que é o Fábio Chiodini. Então, é um cara que, assim, leva a musculação a grosso mesmo, é aquela parada que não tem meio termo. Eu até falo que eu já tentei em alguns momentos tentar cruzar um pouquinho, levar um pouquinho mais para a área de funcional, levar mais um pouquinho para a área do cross. Mas a gente tenta, vai fazendo um curso ou outra coisa, ou outra capacitação ali, e trazendo aquilo para o nosso contexto, não tentar mudar o meu contexto de trabalho. Então, acho que a musculação, assim, para mim hoje é o principal. Não pretendo, não tenho vontade nenhuma de mudar. Pelo contrário, eu tenho aprimorado mais. Hoje eu estou fazendo uma pós em biomecânica, então vejo o quanto a gente tem capacidade ainda de se aprimorar. O vasto conteúdo. Então, assim, às vezes a gente entra até mesmo na parte de musculação, mas dentro da musculação a gente tem vários âmbitos que você pode trabalhar com idosos, pessoas... Isso que vocês estão falando é legal, que às vezes a galera que trabalha com musculação é só aquela galera que quer o shape e tal. E aí, a musculação, eu acho que vocês vão falar melhor do que eu, obviamente. Ela agrega isso que você falou, agrega idoso, agrega criança, agrega adolescente, ela agrega... pessoas até mesmo com problemas de saúde, com câncer. Tem alguns tem muito estudo que prova. Oncológicos, pessoas que fazem tratamento mesmo. Ontem mesmo, esses dias eu postei que um estudo recente está mostrando que a atividade física, de modo geral, principalmente a musculação e atividades aeróbicas de moderadas, tem se tornado benéfica para tratamento terapêutico psicológico, né? Tratamento psicológico de algumas pessoas. Depressão, ansiedade, né? Isso. Então, a gente vê que é um mercado ainda que é novo, é vasto. Hoje a gente tem a orientação de ser algo complementar, mas está entrando como algo que a longo prazo, provavelmente vai se tornar uma obrigação de quem está fazendo um tratamento psicológico ou tem algum problema de ansiedade, coisas do tipo, tratar também, ao invés de trabalhar só com medicamentos, fármacos, né? É porque existe esse preconceito muito grande, assim, é o que você falou, né? Você pensar num contexto de academia, acho que na cabeça de um indivíduo que nunca treinou ou que nunca praticou atividade física, ele sempre vai achar que dentro da academia só estão as pessoas saradas, né? Engraçado que eu peguei uma aluna assim. Isso tem mudado muito, assim, gente, só bebe água quem tá com sede, né? Pô, bicho. Então, assim, eu acredito que o contexto de existir um local onde estão as pessoas, e eu até brinco isso com a maioria das pessoas, gente, ninguém repara tanto em você treinando quanto você. Uhum. Ninguém tá ali pra te julgar, porque na cabeça de um indivíduo dele, fala assim, nossa, eu vou entrar lá, mas aí eu tô acima do peso, eu tô abaixo do peso, as pessoas vão ficar me olhando. Você pode ter certeza que não, que esse negócio dói tanto, que a pessoa só quer terminar os 40 minutinhos dela ali e ir embora. Ela não tá reparando sua roupa, ela não tá reparando se você tá pegando muito, pouca carga. Ninguém tá te reparando, acho que só você mesmo que faz esse trabalho. Poxa, mas será que a roupa tá combinando? Será que não tá? Será que eu tô com um shape legal já pra ir pra academia? Não existe isso, cara. O shape é você que vai fazer dentro do seu contexto. E acho que quanto mais cedo você começar, acho que melhor vai ser, tá? Aeróbico
ou... Né, Vou até rir aqui porque agora... Cardio... A disputa agora. Exatamente. Agora é a briga. Ou treinamento de força, ou musculação para emagrecer. O João vai falar que eu sou testemunha, não tenho testemunho de... Né? Eu sou testemunha do aeróbio. Eu acho que isso é uma pergunta que... É uma pergunta que gera atrito. Milhões, essa né? é a pergunta de milhões, é a pergunta da briga. Óbvio que eu ia trazer essa pergunta. Quando a gente entra Fogo no contexto no de emagrecimento, para emagrecer, Vamos... você como nutricionista sabe, então é muito mais coisas envolvidas do que em si a gente falar só de aeróbico e musculação. Qual dos dois são melhores? A gente tem duas ferramentas aí que a gente pode trabalhar. Às vezes tem aquele aluno que não tem um problema no joelho ou outra coisa, que não consegue correr, não consegue fazer um aeróbico, que é um grande problema hoje enfrentado no mercado pra gente, a gente tem muito isso. Então ele consegue fazer uma musculação muito bem, consegue treinar bem, com intensidade boa, então para ele a musculação talvez vai se tornar mais benéfica. Mas eu sempre gosto de trabalhar associado, os dois, essas duas ferramentas, a parte aeróbica, para mim não tem algo, cada um tem o seu benefício, né? A musculação vai ter o seu e o aeróbico vai ter o seu. Mas dentro desse contexto de emagrecimento é muito difícil da gente falar qual que é o melhor de fato. Porque a gente tem a parte da alimentação, a gente tem a parte do sono, a gente tem a parte de dosadores, como se fala? Hormonais. A gente tem a quantidade de sono que essa pessoa consegue descansar durante a noite, se ela está inflamada. Então, dentro do contexto geral, acho que a gente tem muito mais coisas do que só pegar a musculação e o aeróbico ali como ferramenta. Eu sou team aeróbio, né? Mas não vou defender o aeróbio, não. Vamos lá. Eu acho que é o que o João falou. O indivíduo ele vai ficar comigo, meu cliente ali, 1% do dia, né? Os outros 99% é com ele. Aí segurar ele que é o mais complicado, né? Mas assim, eu acho que existe uma caixa de ferramentas. Eu tenho chave de fenda, Phillips, alicate. Por que eu vou trabalhar uma coisa só? Então, se eu tenho uma musculação, se eu tenho um aeróbio, se eu tenho outras coisas que eu posso trabalhar, por que não mesclar esse trabalho? Então, o meu conceito sempre vai ser os dois. Também trabalhar mobilidade, tem outras coisas que a gente joga ali também, que é, sim, alongamento, que é fundamental para esse indivíduo. Ah, mas qual que seria mais fundamental? Cara, não tem jeito. Isso é do que eu já vivenciei de estudo de caso comigo mesmo. E do que eu leio também, claro, né? A gente busca sempre uma base científica aí. A musculação ela tem um papel fundamental para segurar a massa magra. Só que o que acontece? Para você tentar um emagrecimento, né, de uma forma mais eficaz com a musculação, você tem que controlar muito a alimentação desse indivíduo. E normalmente não é a realidade de todo mundo. A gente sabe que dificilmente o cara faz uma dieta 100%. Eu vou falar por mim, tá? Eu não faço uma dieta 100% nunca. Não faço. Porque eu não sou atleta e eu não vou me privar de algumas coisas que eu gosto. E tá tudo bem, tá? Então, o que geralmente eu peço para esse cara? Quero perder peso. Eu quero focar em reduzir gordura. Amigão, aumenta a sua quantidade aeróbica aí. Aí você vai ter um pouquinho da deficiênciazinha da massa magra, mas o seu objetivo é o quê? Reduzir a gordura. Eu não tô mandando você parar a musculação. Você pode continuar com ela. Mas às vezes o cara quer treinar 5 vezes na semana e quer acabar com a pochete, tomando a cervejinha e fazendo aeróbio uma vez. Aí vai ficar complicado. Não dá. Então, eu acho que essa distribuição ela é fundamental, claro, mas se o objetivo especificamente for reduzir a gordura mesmo, aí você pode aumentar um pouquinho a quantidade de aeróbio. Eu falo com os meus alunos, alguns clientes, não são nem alunos, a gente fala hoje mais clientes, né? Que é uma coisa levando a outra. Às vezes você acorda cedo, você vai correr na praia, por exemplo, algo tanto, você volta com aquela satisfação de ter concluído já o seu sábado ou o seu domingo, você fala, cara, eu vou furar agora, mano. Agora que eu já corri, daqui a pouco eu tô com um shape legal, não acho que não vou comer isso hoje não, vou me privar um pouquinho, ou vou comer menos, ou não vou beber hoje, vou deixar para beber no dia que eu tiver algo que realmente seja para celebrar, ou coisa do tipo, que é o que Larissa falou, você não precisa se privar de tudo, o negócio é você ter um equilíbrio de tudo, das coisas que você tá consumindo ali, né, tanto na parte da alimentação, tanto na parte do álcool. A gente sabe que não é tão bem, né? O álcool hoje ele é muito para quem quer emagrecer e para quem quer ganho de massa muscular, ele é prejudicial. Então, eu tenho muita dificuldade com aeróbico, eu mesmo, particularmente falando. Eu tinha, na pandemia, na época do home office, né? Eu fazia
não é CrossFit, porque CrossFit é a marca, né? Eu fazia cross-training, tá certo? Isso, tá certo. Cross-training. Correto. Cross-training eu fazia de manhã e à noite eu fazia musculação. Todos os dias. Nossa. Eu fiquei dessa finura, assim, Não, sabe? você tinha energia? Exatamente. E comia o mundo. Ah, com certeza. Entendeu? Comia o mundo. Porque Eu eu não fazia de duvido, manhã não. cross, treine e à noite tipo, e o cross, o treine não Ainda é... bem que nessa época o supermercado ainda tava barato. E ele não tem essa pegada do CrossFit, né? A marca Claro. CrossFit. O cross-training até mesmo por causa dos movimentos que são exclusivos lá, tem essa questão toda aí que eu não domino muito bem, mas tem aquelas coisas específicas. Cara, mas aí eu ainda tava bem de aeróbica. Aí depois eu dei uma paradinha no cross, porque eu não tava dando conta, porque aí voltei pro presencial, aí não tava dando conta mais, ou era um ou era outro. E hoje a minha dificuldade é equilibrar, porque eu sei que tipo, eu malho todos os dias. Claro, a gente acaba todos os dias, assim, um dia ou outro a gente acaba falhando, né? Mas assim, eu tento malhar todos os dias. Mas botar o aeróbico pra mim é muito difícil. Ô, Elber, é porque assim, as pessoas têm um conceito do aeróbio em si só de correr. Cara, existem 30 mil modalidades de atividade aeróbica. Hoje eu tô super feliz que eu nadei 1.200 metros. Aí, olha Um só. aeróbico. Então você fez seu aeróbico. Hoje olha, eu fiz. olha que Hoje eu fiz bacana. aeróbico. Vindo pra cá Fez com o o kart. João, a gente conversou no carro, ele falou, nossa, ontem eu tava tão cansado, Larissa, eu não treinei. Porque hoje ele foi fazer o aeróbio dele, ele foi jogar altinha. O João é muito blogueiro, né? Altinha não. Altinha não, respeita. desculpa, Futevôlei. futevôlei. Ontem à noite eu dei uma corrida. Então, assim, é uma variedade gigantesca. A gente mora numa cidade de praia, poxa, a orla fecha aqui, pega bike, vai caminhar. Então, assim, não necessariamente as pessoas pensam no aeróbico, no cardio propriamente dito como corrida. E é o que o João falou. Existem pessoas que têm problema articular no joelho, que realmente o impacto ali Sim. vai prejudicar mais ainda o joelho daquele indivíduo. Cara, hoje a gente tem remo na academia, a gente tem elíptico, né? Então, assim, existem a própria bike. Então, assim, box, tem uma porrada de exercício aeróbico. Cara, Mas eu acho... Fala, João. Desculpa. Pode falar. Algo bem interessante que você mencionou, que é igual hoje a gente não vê muito nas academias. Esse público não está dentro da academia. Deveria estar. Que é as pessoas bem obesas mesmo, sabe? Igual daquele seriado lá do doutor... esqueci o nome. Enfim, que é as pessoas bem obesas. Como é que você manda um cara daquele caminhar numa esteira? Você manda um cara daquele correr, pedalar. Ele não consegue falar a verdade, nem sair de casa porque ele não consegue amarrar o seu cadastro do tênis, ele não consegue ter autonomia. Então, assim, eu acho que veio daquela história da musculação e do aeróbico, quando a gente fala em emagrecimento, o que é melhor? Por isso que vem, eu acho que muito mais um contexto dentro dos dois aí. Para quem realmente quer estética, quer melhorar aquela barriguinha, aquela pochetinha ali, realmente, cara, vai ter que jogar um pouquinho mais de aeróbico, dar aquela corridinha, terminou o treino. Tinha muita gente que ficava preocupada, a gente até escutou uma época falar que aeróbico mata. Deus me livre. Pois é. Mas são tantas coisas que a gente acabou... Aeróbico engorda, tinha essas coisas. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se tornou... eu acho que a alimentação também é assim, porque igual você fala assim, eu não sigo 100% da alimentação, também não tem como seguir 100% do exercício, né? Da atividade física em si. Mas eu acho que, assim, eu vendo vocês diariamente nas redes de vocês, eu acho que, na verdade, vamos discutir um pouco sobre isso, assim, porque, na verdade, por exemplo, a alimentação e a atividade física, para mim, hoje, se tornou orgânico. O que eu quero dizer com isso? Que se tornou uma coisa como eu tenho que trabalhar, não tenho que trabalhar, eu tenho que dormir, Muito eu legal tenho que isso. dormir. Então, tipo, cara, eu tenho que fazer uma atividade física, né? Eu tenho que comer bem, né? Então, por exemplo, tem dia que, igual você fala assim, tem dia que eu não sigo a dieta? Tem, mas a minha escolha vai ser diferente. Hoje, por exemplo, eu não estava afim de malhar. Não estava. Sabe? Cara, malhei a semana inteira, tô morto, tô cansado e tal. Não tô afim de malhar. Falei, cara... E também tava morrendo de preguiça de descer, de ir pra piscina pra nadar. Cara, eu vou nadar e vou começar a bater uns braços lá.
E aí, se eu cansar, eu, pelo menos fiz alguma coisa, né? Muito legal isso que você falou, que eu converso bastante isso com um amigo meu, com o Rodrigo. A disciplina, ela liberta, né? Uhum. Acho que o fato de você ter feito isso durante a semana toda, de ter treinado força, que é uma coisa que é fundamental e você sabe da importância, hoje você desceu, nadou seus 200 metros, 300? 1.200 1.200, perdão. 300 é sacanagem, É, né? Só Aí- molhou o corpo. Você nadou isso daí e você sentiu bem. Você não ficou com aquele peso na consciência de não ter feito. Então, você ter uma disciplina, uma constância, é libertador. E eu tenho certeza que amanhã, se seu corpo estiver mais descansado, você vai fazer atividade física ou não. Porque a disciplina, ela liberta, cara. Quando você se torna uma pessoa disciplinada, você tá livre para fazer o que você quiser. Sim. Porque não é um dia Isso, exato. que vai alterar o seu resultado de Do um todo, ano, né? 2 anos, 3. Você pode ter certeza que não foi o dia que você deixou de fazer hoje que vai ter alteração na sua biopedância, talvez, né, na sua balança. Não é isso. Então, a partir do momento que você consegue entender isso, cara, você leva a vida de uma forma extremamente leve. Não tem que se culpar e se julgar porque não fui hoje, porque não deu tempo. Foi o que aconteceu com o João ontem. Ele falou, nossa, meu corpo ontem estava exausto. Não foi o ontem que não fez o bíceps dele ganhar mais 2 centímetros. Você pode ter certeza que não foi. Vamos ver até o descanso. Até o descanso, que o foi descanso, fundamental. Fundamental. Mas, Elber, pegando esse gancho aí do que você falou, que tanto a parte da nutrição quanto a atividade física se tornaram obrigação hoje, se a gente for levar pelo lado social da gente, a gente para pensar, a gente sai de casa, a gente pega um carro, tem elevador. Então, o nível de atividade física da gente caiu muito. Uhum. Com isso, a gente tem necessidade de ter um corpo para se exercitar. Nosso corpo é como uma máquina, então a gente precisa gerar esforço nele para ele também manter como se fala, o seu organismo funcionando de forma eficaz. Tanto na parte da alimentação, cara. Eu conversei esses dias com um brother meu, que antigamente, até o ano retrasado, eu morava em Jacaraípe, por exemplo. Então, se eu abrir o iFood à noite lá, a quantidade de coisa assim que você tem disponível não é tão grande, né? é pequena em vista do que eu tenho hoje aqui, morando aqui em Vitória. Uhum. Então, assim, olha que a gente não tá distante. É um bairro próximo, não tá tão distante, mas a gente vê a diferença. Então, eu tenho mais, como se fala, disponibilidade de chegar em casa, estar cansado. Se minha mente eu não tiver já pensado no que eu vou chegar em casa e vou comer à noite cansado, porque geralmente a gente está cansado de tanta gente estar trabalhando ali os neurônios. Eu acho que você chega em casa, a primeira coisa que você vê um pote de biscoito, você vai abrir ele, você vai detonar ele em meio tempo. E atividade física é a mesma coisa. Se você não praticar, não tiver, que igual você falou, pô, não fiz nada, mas eu vou fazer, deu uma nadada. Vê o que você vai fazer hoje no percurso durante o dia. Você vai pegar seu carro, vai para casa, vai subir o elevador, vai sentar no sofá, vai talvez ligar a TV ou vai estudar de frente pro PC do computador e nada mais. Você não gastou energia, não teve um gasto. E se for olhar, totalizar no final do dia o que você consumiu de alimentação, foram 2, 3 vezes maior do que esse gasto que você fez ali só na piscina, entendeu? Do que você gastou na piscina. Então, acho que o meio que a gente está hoje inserido também tem essa necessidade de você, da nutrição e da atividade física serem obrigatórios. Estamos acabando. Caraca, já? Passa muito rápido. Muito rapidinho, né? A gente vai conversando e passa muito rápido. Eu quero, obviamente, fazer uma pergunta de perspectivas para vocês. Assim, qual perspectiva você tem para a educação física hoje, em termos seu de carreira? Eu acho que esse campo digital hoje está muito em falas, em alta, né? Tem se falado muito disso. Mas eu penso eu acho que, vamos colocar num contexto mais social. Eu acho que eu queria atingir públicos que eu vejo que estão ausentes dentro de uma sala de musculação. Legal. Então, assim, é uma coisa que é mais voltada, acho que é uma realização pessoal minha, né? É claro, eu não vou ser hipócrita aqui. Acho que todo mundo que gosta de dinheiro, né? Dinheiro move o mundo mesmo, claro. Mas eu acho que a educação física, ela tem esse aspecto social que muitas vezes a gente esquece um pouquinho. E talvez acho que seria isso uma realização mais
pessoal minha mesmo, que acho que profissional, eu acredito que eu cheguei lá e tô chegando devagarzinho, claro. Eu acho que da onde eu saí, né, de tudo que aconteceu na minha vida, né, onde eu tô hoje, assim, tudo que eu já alcancei, né, o que a educação física me proporcionou foram coisas, assim, maravilhosas, né. Eu converso muito com o João, assim, eu gosto muito de viajar, então eu até brinco, a educação física me trouxe muitas viagens, né, claro, né, pelo fator da remuneração, enfim. Mas eu acho que olhando num aspecto social, assim, eu vejo que falta um público que acho que a sociedade alcançar mais pessoas, e a sociedade né? deveria ter uma atenção maior, né? E é o público que ele falou, que acho que é um público que hoje eu vejo ausente, que precisa fazer educação, colocar o corpo em movimento, não de um aspecto estético, tá? De um aspecto de saúde, né? Conceito de saúde mesmo. Que é um público com obesidade, né? E idoso, assim, que eu vejo que tem essa ausência nas academias, né? Ou em qualquer espaço que esteja um corpo em movimento. João, e você? Quais são as perspectivas, assim, de carreira, de educação física, pra gente, sei lá, esse encontro nosso? Eu não tenho a perspectiva, talvez, não tão ampla, eu acho que talvez, como o Larissa falou, de atender um público diferente. Eu acho que eu pretendo continuar trabalhando com o público que eu atuo hoje. Acho que é uma das coisas que eu gosto de fazer mesmo. Enfim, mas é tentar aperfeiçoar cada dia mais. Levar o máximo de conhecimento, o melhor atendimento para aquele cliente que está me contratando e agregar valor também, porque isso é algo ainda que a educação física ela luta ainda, principalmente aqui no estado, eu acho. A gente tem uma dificuldade ainda, até mesmo por a gente acaba lidando com profissionais assim que, por exemplo, não estou falando mal, eu acho que o serviço de blogueira é super interessante, isso acaba motivando. Eu acho que os blogueiros hoje eles têm uma participação muito grande para quem começa uma atividade física, porque através deles a pessoa viu ali, gostou de treinar, se identificou, consegue acompanhar aquela coisa toda, então acho que tem o seu papel. Mas a gente acaba batendo de frente um pouco ainda naquele contexto que às vezes aquela pessoa ela está tentando tomar outro rumo só de não ser o blogueiro, mas vendendo, então o mercado ele... Querendo ser profissional, né? Ser um profissional. Ser um profissional. Passar a parte da dieta, passar a parte de treino, ser o médico, enfim. Mas... E eu acho que, cara, foi o que o Larissa falou. A gente não pode ser hipócrita nessa questão. Eu acho que a perspectiva da área que eu pretendo continuar nesse crescimento, eu acho que a musculação ela tem muito ainda a agregar de conhecimento, de busca. A gente está passando por um boom ainda, que eu acho que principalmente agora tecnológico, onde recentemente essa semana saiu acho que foi no clube do Palmeiras, o pessoal já com equipamentos que meio que trabalham sozinho. Lógico que é totalmente divergente do que a gente trabalha, mas a gente vê uma corrente crescente aí na área. Eu acho que a perspectiva é aumentar e melhorar, e para quem está nessa área, para quem tá começando agora, se eu tivesse um conselho hoje, tipo, cara, continua se aprimorando, continua buscando conhecimento, que você vai alcançar o que você deseja. Cara, e tem espaço, né, o Elber, assim, se você for pensar num contexto, assim, sei lá, Brasil, né, cara, menos da metade das pessoas praticam atividade física, assim. Então, assim, cara, tem espaço para muita gente trabalhar, assim, não prédio, Vitória, cara, Vitória... Prédio. Olha quem pratica atividade física. Vitória mesmo, assim, se você for parar para pensar, eu me lembro na época, a gente trabalhava na Top Fitness faz um tempo, aí inaugurou o Wellness na Orla, né, aqui em Camburi. Todo mundo, não, porque os alunos vão sair. E eu até brinco com o João, todas as duas academias que eu vou dar aula em todos os horários estão lotadas. Então, gente, é o que você falou, assim, não é uma competição. Se você tem mercado para todos. Tem mercado para todo mundo, porque o indivíduo, quando ele tá, né, saudável, né, que acho que o que hoje, o que o mundo quer, né, que eu vejo, assim, essa síndrome da aceleração, que as pessoas produzam mais, produzam melhor, você precisa estar com um corpo saudável. O indivíduo, quando ele tá gozando do seu bem-estar físico, mental e social, o pico de produção dele vai aumentar. Com certeza. Vai aumentar. Então, se o seu chefe, ele quer ali, né, que você entregue um melhor resultado, um padrão, algumas vezes eu até conversei isso com alguns amigos meus. Se o dono da empresa pensar assim, implantar um conceito de
elaborar um projeto ali para a equipe ali, né, da empresa praticar exercício, o pico de produção daquela empresa iria aumentar e muito, né? Porque tudo aquilo que a gente falou, daquele conceito de saúde, né? Então, assim, tem espaço para muita gente trabalhar. Só em Jardim da Penha, que é o bairro que a gente mora e trabalha, claro, né? Tô falando de Vitória aqui, né? Do miolo aqui. Mas eu acho que tem umas 4 academias ali, todas 4, por Deus do céu. Se você for, todas 4 lotadas. Então Posso tem pegar espaço, exemplo cara. lá de Jardim Camburi. Tem muito A espaço. academia do shopping lotada, cheia. As outras academias do bairro lotadas também. E recentemente abriu a Smart Fit, que é uma rede que a gente tem hoje que tem um valor baixo em termos que eles ganham em volume de pessoas. E assim, muita gente falou, cara, vão sair, vai reduzir os alunos, a academia que vai ficar mal, não sei o que, das pernas, enfim. Cara, a academia lá tá lotada, a wellness tá lotada, então assim, acho que vai passando meses e meses, não dá nem para falar anos, acho que cada mês a gente vai vendo um crescimento, se for olhar assim, no gráfico, sempre apontando para cima. Pra cima, eu acho que as pessoas estão praticando mais a musculação. É algo com segurança, que tem segurança, com mais segurança, em vista de outras modalidades, não descartando as outras modalidades. Sim, claro, né? Porque a gente sempre fala, a atividade física para a pessoa, que vai ser melhor para ela, é o que ela tem prazer de fazer. Claro. Não vai ser o que só a musculação. Mas a gente vê, tipo, tem box de crossfit abrindo e a gente não vê, fechando. Pelo contrário, a gente só vê inaugurando, abrindo mais e assim, e mais. É o que ele falou. Acho que não vou exaltar a profissão de blogueiro, porque eu não gosto dessa profissão. Eu, particularmente, não sou muito fã. Mas, assim, acho que o acesso hoje à rede social trouxe informação muito rápido para qualquer indivíduo hoje dentro de casa. Então, isso influencia. O meio que a gente está, o conteúdo que a gente consome influencia muito no que nós somos, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, às vezes, o indivíduo ele não fazia nada, mas aí ele segue fulano que faz, aí começa a fazer. Então, por isso que eu falo, ainda vai ter muito espaço, tem muita coisa aí que dá para fazer. Porque isso que a gente consome acaba automaticamente... Às vezes o indivíduo ele nem gosta de treinar, mas ele vai lá e se matricula porque ele viu que alguém que ele segue, que para ele é de suma importância, faz também, ele vai fazer, né? Então isso influencia muito. Então tem muito espaço, eu acho que a gente precisa colocar essa galera para se movimentar, né? Acho que de uma forma bem orientada, porque dá sim. E eu acho que, assim, para finalizar, eu acho que vocês abordaram 2 pontos importantes, tanto o seu com relação à academia, né, em Jardim Camburi, quanto a Larissa. É uma coisa que eu defendo sempre. A gente precisa ampliar o acesso à saúde. É isso, nós como profissionais de saúde que somos, a gente tem que estar empenhados cada vez mais em ampliar o acesso. Não vai esvaziar a academia, não vai perder. A gente precisa ampliar o acesso à saúde. Ampliar o acesso à saúde. Esse é um mantra que eu tenho. Até o podcast surgiu para que essas informações elas saiam um meio digital, para que elas saiam mesmo e a gente consiga atingir essa ampliação do acesso. Gente, muito obrigado. Obrigado por vocês aceitarem o convite. Estou muito feliz. Esse episódio vai ficar muito bacana. Eu quero saber qual é a nota da prova agora. Nota da prova. Deixa abaixo. Deixa quieta a prova pra lá. Deixa abaixo isso. Tá certo. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado conosco até agora. Não se esqueçam de interagir conosco, curtam o nosso vídeo, compartilhem o nosso vídeo, comentem no nosso vídeo. Isso é essencial que vocês interajam com o conteúdo conosco. Se inscreva no canal do YouTube do Pode. E aguardo vocês para os próximos episódios. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, turma.